Meus amigos, muito bom dia a todas as pessoas do canal DRM. Muito prazer, meu nome é Denilson. Ótima segunda-feira, que vocês possam ter uma segunda-feira maravilhosa, né? Bom dia, meu amigo trabalhador, bom dia, dona de casa, bom dia a todos vocês que acompanham o nosso programa, aquele que está sempre acompanhando o nosso programa e atento às informações que nós estamos passando. Nós gostaríamos de contar a história hoje para vocês, a verdadeira história de José, o carpinteiro, né? Você vai conhecer agora um pouquinho da história da família do Salvador. Nós temos uma história que nos é contada, né? Essa história a gente sempre ouviu ela desde pequenininho, que o pai de Jesus chama-se José e a mãe era Maria, e os dois uniram-se porque Maria ficou grávida do Espírito Santo, né? Então, assim, a gente já conhece a história, eu não preciso repetir ela para você, mas eu vou contar ela agora segundo os livros apócrifos, tá? Para você entender que a história não foi bem assim do jeito que contaram para gente, né? A história foi mudada, né? Agora, qual foi a intenção de mudar essa história? Qual foi a intenção de colocar, por exemplo, o dia do nascimento do Salvador em 25 de dezembro? Sendo que ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Não tem nada a ver o dia 25 de dezembro. Por que colocaram um velhinho no dia 25 de dezembro? O que esse velhinho representa em 25 de dezembro? Você nunca parou para questionar isso, não? Então, assim, eu vou contar a história primeiro do José. Você conhece como José, né? E da Maria, para você entender essa história, né? Compreender essa história. E aí, a partir de agora, você vai falar assim, mas nunca me contaram essa história. Gente, está no livro de José, o Carpinteiro. Está no livro de José, o Carpinteiro. Está nesse livro aqui, ó, no Apócrifo, tá? Volume 1, e na página 436. 436. Está contando a história de José, o Carpinteiro, né? E aqui vem contando detalhes que não está escrito na Bíblia, né? Esse livro, gente, todos esses livros aqui apócrifos, eles foram retirados da Bíblia, gente. Os apócrifos, eles foram retirados da Bíblia pelos concílios. Teve vários concílios. O que era esse concílio? Era um encontrão de vários líderes religiosos, principalmente católicos, que resolveram tirar esses livros. São muitos livros. Só para ter uma noção, tem quase 1000 livros apócrifos, gente, que foram retirados. E foi compactado. A Bíblia ficou desse tamanho aqui, ó. Mas se você olhar, se você ver a Bíblia direitinho, a Bíblia ela é um resumo. Ela é um resumo do resumo, para que você pudesse entender no resumo. Então você, quando lê a Bíblia, você fala assim, pô, mas é só isso. Você vê lá no início de Gênesis, né? No princípio criou Deus o céu e a terra. Pronto. Então, quer dizer, aí ele conta os 7 dias como se fosse alguns minutos. Gente, a história da criação do mundo já daria um livro mais ou menos de 10 metros de altura ou mais. 10 metros de altura ou mais. A história da criação daria 10 livros ou mais, muito mais. Só para ter uma noção, eu tenho aqui o livro de Adão e Eva, o 1, volume 2, e só esse Adão e Eva já são quase 300 páginas. Mas eles resumiram, eles compactaram, eles fizeram a redução e colocaram aquilo que as pessoas... que nosso cérebro é preguiçoso, né, pessoal? O nosso cérebro é preguiçoso, ele não gosta de ler. Nosso cérebro não gosta. Nosso cérebro, se puder descansar, se você puder só ficar me ouvindo, o cérebro quer isso. Ele não quer ter o trabalho de você pegar, ler direitinho. Tem pessoas que detestam ler. Tem pessoas que só aprendem ouvindo. Você sabia disso? E aí que está o perigo, né? Porque muitas pessoas podem contar histórias, que nem a história que todos nós aprendemos desde criança, né? De José e de Maria. Agora você vai aprender a verdadeira história dos pais do Salvador. Bom, vamos contar para você entender. Vamos lá. Está no capítulo 2, tá? Na página 436, está dizendo assim, ó. Havia um homem chamado José, que veio de Belém, e essa vila judia que é a cidade do rei Davi. Então, José veio de Belém,
da cidade do rei Davi. Lembrando a todos os senhores e senhoras que esses nomes aqui são traduzidos, são transliterados. Esses não são os nomes verdadeiros. Se não é verdadeiro, é falso. Se é falso, é mentira. E se é mentira, não deveria estar na escritura. Correto? Bom, mas vamos lá. Vamos para frente. Impunha-se pela sua sabedoria e pelo ofício de carpinteiro. Então ele era carpinteiro. Ele trabalhava fazendo carpintaria. Este homem José uniu-se em um santo matrimônio com uma mulher que lhe deu filhos e filha, 4 homens e 2 mulheres, cujos nomes eram Judas, Josetos, Tiago e Simão, e suas filhas se chamavam Lista e Lídia. Então ele tinha 6 filhos. José tinha 6 filhos. Quantos filhos José tinha? 6 filhos. José tinha 6 filhos. Vocês estão entendendo, pessoal? Ok? Está sendo claro aí? Então ele não era um homem, na cabeça das pessoas, né? Porque você não sabia disso. Você não sabia que ele era um homem casado, que a mulher dele morreu e ele tinha 6 filhos. Você sabia disso? Você conhecia essa história? Não, não conhecia não, né? Pois é, ele tinha 6 filhos. E ele estava viúvo. Aí, olha o que aconteceu. E a esposa de José morreu, como está determinado que aconteça a todo homem deixando seus filhos. Tiago, ainda menino de pouca idade. Então, todo ser humano tem que morrer. Mas ela morreu e deixou um menino novo chamado Tiago. Tiago era de cola ainda. José era um homem justo e dava graças a Deus em todos os seus atos. Costumava viajar para fora da cidade com frequência e exerceu o ofício de carpinteiro em companhia de seus filhos, já que vivia do trabalho de suas mãos, conforme estabelecia a lei de Moisés. Este homem justo de quem estou falando, José, meu pai, segundo a sua carne, isso o Messias contando essa história, com quem se casou na qualidade de consorte da minha mãe Maria. Então ele era consorte de Maria. Enquanto meu pai José permanecia viúvo, minha mãe, a boa e bendita entre as mulheres, vivia por sua parte no templo, servindo a Deus em santidade. Havia já completado 12 anos e passara os 3 primeiros anos na casa de seus pais e 9 no restante do templo do Senhor. Então ela com 9 anos, ela foi levada para o templo, a Maria, que você conhece como Maria, para ficar se preparando. Ela já era prometida, né? Ela já tinha sido prometida, ela já estava em santificação para poder se preparar para receber o Messias. Busquemos, aí está dizendo assim, ao ver que a santa donzela levava uma vida simples e plena de temor a Deus, os sacerdotes, aqueles que tomavam conta do templo, conversaram entre si e disseram, busquemos um homem de bem e celebremos o casamento com ele, até que chegue o momento do seu matrimônio, que não seja por descuido nosso que lhe sobrevenha o período da sua purificação no templo, e nem que venhamos a incorrer num pecado grave. E convocaram então as tribos de Judá, e escolheram entre elas 12 homens, correspondendo ao número das 12 tribos. E a sorte caiu sobre o bom velho José. A sorte caiu sobre o bom velho José. Meu pai, segundo a carne, disseram então os sacerdotes, a minha mãe, a virgem, vai com José, e permanecerá submissa a ele até que chegue a hora de celebrar o seu matrimônio. Então José levou Maria, minha mãe, para sua casa, e ela encontrou o pequeno Tiago na triste condição de órfão e cobriu-o de carinho e cuidado. Esta foi a razão pela qual chamaram Maria, mãe de Tiago. Então, depois de tê-la acomodado em sua casa, José partiu para o local onde exercia o ofício de carpinteiro. E minha mãe Maria viveu 2 anos em sua casa até que chegou o feliz momento. Vamos lá. Vamos pegar aqui a Bíblia Dalet, né?
porque tem os nomes verdadeiros. E vamos ver a história da Maria, o nome da Maria e o nome do José. Vamos ver o nome da Maria e do José? Vamos ver aqui nessa Bíblia Vidalit, porque essa Bíblia tem o nome verdadeiro, né? O nome verdadeiro das pessoas, né? Olha aí, ó. Vou mostrar para você. Deixa eu ver aqui, tá o nome todo em hebraico, e o nome era Yahushurum. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui, ó, o nome é Miriam, ó. Tá vendo aqui o nome Miriam, ó? O nome é Miriam, tá vendo? Miriam. O nome da mãe do Salvador é Miriam, ó. Miriam. Não tem nada de Maria, tá, gente? E o nome do pai é Yosef, ó. Aqui, ó. Yosef. Yosef e Miriam. Então, não tem nada de Maria e não tem nada de José. E não tem nada de Israel. É Yahushurum. Olha como é que a história é totalmente diferente, gente. Eles plagiaram a história e mudaram a história. Quem foi que fez isso? A Igreja Católica, gente. Os romanos. Constantino e a sua trupe. Mudaram. Então Maria não tinha nada a ver com José. José era um homem velho, pessoal. José tinha 6 filhas. A mulher de José morreu. José é um ancião. José, ele tinha que cuidar mas na verdade ele era como um pai para Maria, até esperar, não Maria, mas Miriam ou Marione. Ele tinha que cuidar dela até que ela recebesse a gravidez pelo pai que seria colocado dentro dela. E eu vou contar hoje à noite como nasceu o Salvador, como é que foi que ele nasceu e por que a gente não tem que fazer Santa Ceia dentro de igreja. Eu vou explicar por que você não deve tomar Santa Ceia. Você que é evangélico, que todo mês você então faz a Eucaristia, você não precisa fazer isso aí. Isso aí foi um ato do Pai. Não foi um ato que o homem deveria fazer. O homem deveria repetir isso. Não é para o homem repetir isso. E eu vou explicar hoje à noite direitinho para todos vocês. Então, é um esclarecimento, pessoal. José, ou Yosef, ele tomava conta de Maria. Ele era um tutor de Maria. E Maria teria que ficar pura até o nascimento do Salvador. Então, quando você lê na Bíblia assim, os irmãos de Jesus, os irmãos de Arruja, ele não teve irmãos. Ele foi o único, ele nasceu único. Ele foi o único, ele foi introduzido no útero da Maria para que ele nascesse. E José, o que você conhece, José, o Yosef, ele era um carpinteiro e ele foi escolhido para tomar conta de Maria. E Maria, por sua vez, ou Miriam, ela tomou conta do filho de José, porque ela é muito novinha, gente. Ela estava com apenas 12 anos quando foi para os cuidados dele. Seria uma pedofilia, seria um estupro. Teoricamente, Maria, ela teve o Salvador entre 16 e 17 anos. Provavelmente. Então, não estou afirmando, tá, pessoal? Não estou afirmando, porque não tem a data exata. E também não foi em dezembro que ele nasceu. Não tem nada a ver com esse dezembro, esse 25 de dezembro, é uma data do comércio, não tem nada a ver com o nascimento do Salvador, nada a ver, pessoal. Esse velhinho que tem em dezembro aí não tem nada a ver, não sei de onde veio esse velho não, mas esse velho deve ser alguma coisa estranha, no mínimo estranha. A árvore, essa árvore, gente, que você vê aí do Natal, é a árvore que o Lúcifer comemora todo ano, porque foi através dessa árvore, não tem um fruto na árvore, que Adão e Eva comeram esse fruto. E desse fruto que eles comeram, eles criaram a morte. Eles passaram a estar sujeitos à morte. Eles perderam a imortalidade. Então a gente não tem que comemorar nada 25 de dezembro. Isso é uma afronta ao nosso Criador. Você sabia disso? Porque se não é o nascimento do nosso amado Messias, se não tem nada a ver com o nosso antepassado, com Adão e Eva, por que será que é comemorado essa árvore? Da onde veio essa árvore? Da onde veio esse velhinho? Então eu quero dizer para todos vocês que essa história que nos contam
de José e Maria é uma falácia, é um fake news. A história verdadeira é que Maria, ela estava servindo no templo e ela já era prometida ao Criador. Então José foi tomar conta dela. E como um bom homem, um homem respeitoso, ele passou a cuidar dela. Ele cuidou dela até que ela ficou grávida do pai, do espírito da criação, e aí deu luz ao Mashiach, aquele que nós chamamos de Yahushua. Lembrando, mais uma vez, antes de terminar, que a letra J, ela não existe no hebraico. Então não é José, é Yosef. Não é Maria, Marione, Miriam. A tradução, se é que vai traduzir o nome verdadeiro. E o nome não é Jesus, é Yahushua. Porque todos pertenciam à tribo de Yahushurum. Não é Israel, é Yahushurum, com Y. Só que as pessoas estão enganadas, pessoal. As pessoas conhecem a história totalmente diferente. E nós estamos aqui para contar a história para você, a verdadeira história de Yosef, o pai de Yahushua. Ele se denominou pai de Yahushua aqui na terra. Mas Yahushua não tinha pai. Yahushua veio diretamente de Yahu para a terra para cumprir uma promessa que foi feita para Adão. O Adão. Ele prometeu para o Adão que ele viria e ele derramaria o sangue dele em favor de muitos, não de todos, tá, pessoal? Ele não morreu por todo mundo. Ele não morreu por todo mundo. Ele morreu por aqueles que querem ele, aquele que aceita ele. Por exemplo, ele morreu para o homicida? Não. Ele morreu para o fofoqueiro, para o maldizente, para aquela pessoa que tem ódio, tem raiva? Ele morreu? Não morreu. Ele morreu para aqueles que o aceitam, para aqueles que o quer, para aqueles que querem ser revelado. E nós estamos revelando o verdadeiro nome do Salvador. E o nome da palavra não era batismo. Batismo foi uma palavra inventada. Ali era imersão, era um banho que se tomava no Rio Jordão, porque não tinha saneamento básico naquela época, gente. Não tinha chuveiro. Não tinha água encanada, entubada. E todo mundo andava sujo. Sujo, que eu estou te falando, de sangue mesmo, por causa dos sacrifícios para a libertação do pecado. Eles tomavam banho de sangue para ficar livre do pecado. Eles pegavam o sangue do animal porque o sangue purificava. Isso foi um rito trazido por Adão. Só que o Salvador, ele se fez maldição por todos os animais. Porque eles pecavam, matavam o animal e jogavam o sangue sobre si. O Salvador, ele veio como um cordeiro. Ele se entregou como um cordeiro, para que o sangue dele pudesse purificar todo mundo. Então foi abolido esse negócio de imersão, de batismo que eles inventaram. Hoje, você precisa se arrepender. Arrependei-vos. É o arrependimento que vai causar a sua salvação. E você confessar o nome dele, chamado Yahushua. Tá bom, pessoal? Então essa é mais uma história. Hoje às 19 horas, vamos contar como é que foi a gravidez de Miriam ou Maria e como se deu, aconteceu isso. Para você ficar ciente e você poder contar para os teus filhos e contar a verdade agora. Você tem que contar a verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um ótimo dia. Não deixe de dar seu like, não deixe de compartilhar os nossos vídeos, tá bom? Bom dia, pessoal. Tchau.